sempre que uma situação de enchente atinge a nossa região, todos nós somos impactados, seja pela chuva, pela água que alaga ruas, casas, seja pelas informações que são noticiadas. E você certamente percebeu que junto com as notícias vieram também questões técnicas, né? De uma hora para outra estávamos todos falando de barragens, comportas, abrir, fechar, questões políticas e promessas históricas. Diante disso tudo, o Vermais decidiu começar essa semana compartilhando as informações com quem entende do assunto. Então hoje eu recebo aqui o professor de Hidrologia e Hidráulica da FURB, Ademar Cordeiro. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Bom dia quem nos está vendo e ouvindo. Seu Ademar, para a gente falar, professor, de uma questão que a gente está acompanhando demais no noticiário. E aí eu começo com a seguinte pergunta. Pela primeira vez, a gente viu aí que a barragem de José Boatê, a gente fala ao vivo para todo o Vale do Itajaí, o pessoal da região está nos acompanhando, ela verteu. Esse termo é correto? A barragem vai verter. Correto. Então, essa barragem, ela nunca tinha tido vertido, né? Então, passa, assim, para explicar um pouco a barragem. A barragem tem 2 orifícios de fundo, que são as comportas controladas. Tem mais 2 no lado, que não sai muita água, é mais uma água ecológica, que não são controlados. E quando essa água chega, vai enchendo, né, pela enchente, né, verteria. Então é a primeira vez pelo vertedor. Então é a primeira vez que verteu na história. Pouquinha coisa, né, verteu, mas verteu. Quando a gente fala pouquinha coisa, quando verte também existe uma altura que pode chegar, variar também, né? Pode verter pouco, verter muito. Sim, por exemplo, nas outras 2 barragens, verteram 2 metros de lâmina d'água que a gente chama em cima. Ali, ali foi centímetros, pelo que a gente viu, né? Então, verteu, ela pode depende da água que vai chegando, entrando, né? Ela vai subindo, subindo e depende do volume, ela pode verter 15 centímetros, 1 metro, até 8 metros tá a altura, metros. Né? Nunca vai chegar lá, mas por garantia, né? É feito esse vertedor bem grande para não... Essa estrutura, né? Para não passar em cima da barragem, porque o vertedor é feito para a água não passar em cima da barragem, senão teria problema. Mas a barragem é segura, né? Tem o vertedor que não vai passar nunca por cima, por isso que é bem grande o vertedor. Professor, a gente está vendo algumas imagens aí. Aqui no nosso estado são 3 barragens para essa situação de enchente, né? É a barragem, então, de José Boatê, de Ituporanga, que se chama Barragem Sul, é isso? A barragem de José Boatê, então, seria a norte. E tem também a barragem de Taió, é isso? Que é a oeste. Então, são essas 3 barragens que nós temos hoje no estado. Sim, o controle de enchentes, né, exclusiva para enchentes, são as 3 barragens. Agora, existem outras barragens em todo o estado, mas é para geração de energia elétrica. Elas não são exclusivas para... contenção de enchente, que são essas 3, né? Então são as 3. A barragem norte, ela é muito grande, por isso que nunca verteu, né? Ela tem 357 milhões de metro cúbico, enquanto que as outras têm em torno de 100 milhões, né? Então ela é maior que a soma das outras 2. É por isso que ela nunca verteu. Por isso que ela nunca verteu. Agora, claro que deu 4 picos de enchente, né? Então o volume de água que entrou foi muito grande. Então também gerenciar essas barragens precisa de um gerenciamento diferente para cada uma delas, já que elas têm proporções diferentes, né? Capacidade de armazenamento diferente. Exatamente. Essa é outra polêmica que tem questionado. Inclusive o prefeito de Itaió que comentou. Só que, assim, a barragem de Itaió nunca tem influência aqui em Blumenau, praticamente 0. Então, eles podem abrir e fechar da forma que querem para eles. Para Blumenau, não precisa se preocupar. Então, a barragem de Itaió e a barragem sul, que é a de Ituporanga, elas são controladas, a abertura e fechamento das comportas, de acordo mais com a cidade deles lá. Primeiro é Ituporanga, Rio do Sul, Itaió, Rio do Oeste lá e Rio do Sul. Rio do Sul, que são as cidades mais atingidas, são né? atingidas e são mais próximas da barragem, porque aquelas lá são muito longe de Blumenau.
quando o nível chega aqui, Blumenau já está descendo o nível. Então elas não têm influência quase nenhuma aqui. Então o fato delas terem ficado fechadas por um tempo, isso também não impacta? Teria enchente de qualquer forma lá naquela região? Eu comentei assim que tem assim, teria que ter duas regras de operação, eles têm só uma. Quando o Rio do Sul chega a 5,5, que começa a dar problema no Rio do Sul, eles fecham as comportas. Mas nas grandes enchentes, já se sabe que não vai verter, porque quando chove 120 milímetros para menos, ela não vai verter, então pode fechar todas as comportas. Agora, quando tu sabe que vai verter, já tinha previsão de chuva muito grande essa vez. O volume já era muito expressivo, né? Exato, então era bom deixar 3 comportas, cada uma aberta. Então uma parte do volume já vai saindo e não gera enchente. E aí você fica com mais volume para na hora da chuva forte, que o volume está chegando, fechar elas. Então, aí é uma questão aí da operação das comportas. Então, o que impacta aqui para nós, em Blumenau, é a abertura ou fechamento da barragem de José Boatê. Qual é a atual situação de José Boatê? Então, José Boatê tinha as comportas abertas, né, que estava vindo a água nessas 2 primeiras enchentes que deu, na terceira que foi fechada, que o governador foi lá e fechou as comportas. E aí passou a enchente, então ela teve uma influência bastante grande aqui em Blumenau. Quer dizer, que essa barragem aí tem uma influência de 2 metros aqui em Blumenau, nessa enchente aí, estimado, né? Significa 2 metros a menos aqui. Que impacta no Rio Itajaí-Açu aqui, quando a gente faz a medição. E não só aqui, né? Ela impacta toda a cidade que está no percurso dela. Começa lá em José Boatê, a cidade, depois vem Ibirama, depois vem Apiúna, Indaial, Blumenau, Gaspar, Ilhota e até Itajaí. Então ela impacta em todas. Claro que cada cidade tem um valor diferente do impacto, né? Esse 2 metros aqui, Gaspar é 1,40, por exemplo, né? Então, agora, né, que passou a enchente, né, já tem previsão de chuva aí para hoje e amanhã. É verdade. Então seria bom abrir as 2 comportas, né? Já abrir as 2, porque Blumenau já está abaixo de 7 metros. Só pelo que eu sei, eles foram lá abrir ontem, né, e conseguiram abrir só uma, porque estava meio emperrado, como diz no termo técnico, eles não conseguiram abrir a segunda comporta. Então, atualmente a gente está com uma comporta aberta em José Boatê. O ideal seria essas 2 comportas abertas, já que vem aí uma previsão de chuva entre hoje e amanhã, e aí faz com que essa água vá escoando de maneira mais lenta, mas ainda que vai escoando, né? Sim, o objetivo é que depois que passa a enchente, tem que largar a água para esperar a próxima enchente. Então tem que ser rápido isso. Agora, com esse evento com 4 picos, mostrou que tem que ser ágil. Então você passou a enchente, abre as comportas para esperar a próxima. Então essa é a regra da barragem. Você tem que sempre estar pronto para a próxima enchente. Essa explicação eu acho que é primordial, né? E outra questão, quando o senhor comenta, foram lá abrir a comporta, como que funciona? É manual? É mecânico? Como que está o sistema hoje dessas barragens? Então, isso tudo estava bem feitinho, tudo eletrônico, era só apertar um botão lá, abrir uma comporta, apertava o outro, fechava, estava toda ela funcionando certinho. Aí houve esse problema com os índios, que eles reivindicam que tem uma ponte que nunca foi construída, e agora eles reivindicam outra coisa, e eles destruíram todo o sistema. Então estava destruído completamente. Aí tem que pegar uns motores, né? Tá aqui de Blumenau, pega os motores, é profundo lá, tem uns cabos que te levam até lá embaixo, e aí você tem que botar os motores lá para gerar, para abrir as comportas. Conseguir abrir as comportas. Por isso essa dificuldade quando a gente escuta esses termos, porque tem essa operação que precisa ser feita, né? Sim, mas assim, a negociação com os índios, né, podia já também ser feita, faz 10 anos que isso dura, né? A outra questão que você comentou do canal extravasor que é comentado, né? Verdade. Todo mundo fala, mas verteu, mas não tem canal extravasor. Vamos explicar essa diferença. Nem toda barragem tem canal extravasor, é isso? O termo não é bem extravasor, porque aqui o extravasor lá, os japoneses, eles projetaram um canal extravasor lá em Itajaí, que sai antes de Itajaí vai para Navegantes. Esse é o canal extravasor. Ali depois que a água sai do vertedor, ele pega um canal, que não seria, pode ser até esse extravasor que sai do caminho normal, né? E aí ele volta para o rio. Então esse canal aqui está no meio do matinho lá, assim, vamos dizer assim, né? Sujeira, mato. Então, lá em José Boatê. No José Boatê, né?
E aí a água, ainda bem que não foi muito alto o vertedor, então não teve velocidade. Você tem velocidade ali, pode trazer algumas erosões ali A água nesse passa canal. arrastando tudo. Deveria ter, então, esse canal formalizado, digamos assim, concretado? É o termo certo? Sim, nunca foi feito essa parte ali. Devia ser concretado, assim, uma parte e ter cuidados, ou botar gabiões nos lados onde que pode ter erosão, né? Um tratamento de engenharia, né? Nunca foi feito isso também. Professor, o senhor acompanha há anos, né, essa questão das barragens e por isso fala com tanta propriedade. São pedidos que já foram feitos para vários governos, né? Foram, por isso que eu falo, né? Que vários governos, não é desse governo, né? Já passou, acho, uns 3 governos, acho aí, porque essa barragem foi construída. Eu lembro que eu fui lá para lembrar o Collor, que o Collor, na época, faltava só botar as comportas, ele cancelou todas as obras. E aí deu uma enchente depois, né? Fica por culpa do Collor que não botou as comportas. Então foi o primeiro problema. Depois eles não fizeram logo em seguida já era para ter feito essa ponte que os índios pediam, né? E nunca foi feito. Então é desde a década de 90 até hoje isso aí. E agora que a gente teve essa situação de enchentes aí, né? Aqui em Blumenau, pelo menos 3 seguidas, porque é legal a gente destacar para quem está nos acompanhando. Situação de enchente em Blumenau é caracterizada com o nível do rio acima de 8 metros, né, professor? É isso, né? Sim, porque a partir de 8 já tem as primeiras casas que pegam enchente. Então, a partir de 8 já é considerado enchente em Blumenau. Então, a gente teve 3 seguidas aí, se não me engano, foram em 8 dias esse registro aí, né? Tudo muito rápido. E a tomada de decisão com relação às barragens também precisava ser rápida, né? Então, a gente ficou acompanhando, abre, fecha a comporta, né? O que faz, quem está certo, quem está errado. E aí, nesse momento, então, a gente tem esse cenário, mas que também abre esse olhar para que seja feito alguma coisa para as próximas, né, professor? Sempre fica uma aprendizagem, né? Eu acho que para a próxima enchente, né, já que ficam preparados, né? Principalmente a da Barragem Norte, que está inacabada, foi destruído todo o sistema para recuperar, para acertar bem com os índios, né? Então eu creio que esse governo agora, depois desse susto, vamos dizer assim, que veio essa enchente, teve que ir de noite lá para fechar as comportas, né? Teve atrito com os índios, né? Então se espera que isso seja resolvido, né? Não só com os índios, para depois tem que recuperar toda a parte eletrônica aí do sistema, né? Terminar esse canal extravasor também, que está inacabado, então se espera agora que seja, porque é uma obra que tem um impacto muito grande, principalmente para Blumenau. Não, quer dizer, não só para Blumenau, mas todo o caminho que ele vai, né? Professor, outra pergunta que a gente recebeu, até se não me engano, no WhatsApp da TV, eu li esses dias, falando por que está demorando para baixar a água em cidades como Taió. Taió que nos acompanha até ao vivo aqui, né? As pessoas não entendem bem, então elas às vezes relacionam com a questão da barragem, porque ainda tem estabelecimentos com água por lá. Sim, é que assim, depois de... Ainda estava vertendo ainda, né? Então a água está ainda alimentando o rio, né? Então, depois dessa cidade de Taió, é uma zona muito plana, tem as arrozeiras lá. Então isso impede que o escoamento da água seja mais rápido. E aí desce também, lentamente. Então sai da barragem e aí continua ainda passando pela cidade, por isso que demora mais. Exatamente. E Rio do Sul também. Depois de Rio do Sul, tem também uma zona plana. Porque aqui você não conhece, mas é a forma de Mani. Além da calha do rio, né? Tem que ter uma declividade do rio, para ela escoar rápido. Como a declividade é muito lenta, depois do rio, a água baixa lentamente. É isso que acontece nas duas cidades. Aqui em Blumenau ainda tem, apesar que nós estamos quase ao nível do mar, mas a água desce lá embaixo do mar, lá, que tem tanto que o porto lá, que eles escavam, né? Tem uma declividade que a água consegue escoar melhor do que as duas cidades. Então é por isso que a água desce muito lentamente lá. E por isso também tem esse reflexo do Alto Vale, quando as águas vêm, né, do Alto Vale, também impacta em Itajaí, né? Essa mesma água acabou também inundando em Itajaí, né? Várias ruas por lá. Sim, a água da bacia, assim, a água da bacia, ela tem, como a gente fala da bacia, né? Toda a água captada na bacia de Itajaí, ela desemboca num único ponto, que é Itajaí. Então toda a água, né, ela vai para Itajaí. No final, o ponto final é Itajaí. Então, ela
passa por várias cidades e o final é Itajaí. E, professor, com relação às barragens de Ituporanga, então a barragem sul e a de Itaió, hoje aí como que está a situação das comportas? Estavam todas fechadas Todas ainda. fechadas? Estavam todas fechadas. Mesmo com essa previsão de chuva? É que ela está cheia, né? Está vazando ainda por cima do vertedor, né? Uhum. Eu acho que depois que termina de verter, daria para abrir umas 3 pelo mínimo, né? Uhum. Porque tem previsão de mais de 100 milímetros de chuva, né? No Alto Vale ainda, né? Que eu vi, o Defesa Civil está colocando 150 milímetros de chuva. É muita chuva, né? E isso tudo tem que ser considerado agora para as próximas tomadas de decisão, né? Sim, tem que considerar isso, né? A previsão da chuva, ver realmente se vai cair essa chuva, né? Mas tem que antecipar isso, numa previsão, tem que trabalhar com a previsão já, né? Então já é hora de abrir umas comportas lá. Professor, agradeço demais a tua companhia aqui, os esclarecimentos no Ver Mais para o nosso público. Afinal de contas, isso está no nosso dia a dia, a gente precisa entender, porque a gente convive com o nosso rio Itajaí-Açu, né? Convive com toda a bacia, a gente precisa entender como funciona, né, professor? Muito bem, acho que deu para esclarecer um pouco, né? O tempo não é tão grande assim, alguma coisa ainda fica em dúvida, mas acho que deu para esclarecer. Vanessa, com certeza. Eu agradeço o convite, então, e até uma próxima. Né? Professor, obrigada. Aproveitar para parabenizar todos os professores que acompanham aí a gente agora, em nome do professor Ademar, parabenizar pela passagem do Dia do Professor. Foi ontem, né, professor? Foi Dia ontem. 15 de Exatamente. outubro. Muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais.